Obrigado. Ora, sendo a condição social dos idosos uma realidade consensual e uma preocupação dos verdes, a qual todos precisamos urgentemente de aprofundar, reconhecemos que foi recentemente apresentado o Plano de Ação de Estratégia Nacional de Combate à Pobreza, onde constam algumas medidas, o alargamento da rede de equipamentos, qualificação e aposta nos serviços domiciliários integrados, implementação de um balcão SNS 24, com participação de medicamentos na compra da farmácia para os beneficiários de complemento solidário para idosos, a previsão da atualização das pensões e a convergência do valor de referência de complemento solidário para idosos de forma progressiva até 2026, a hipótese de um futuro plano de ação para o envelhecimento saudável e longevidade, a procura de reforço da oferta de lugares das unidades de dia e a criação de estruturas de saúde mental para adultos em situação de pobreza. Porém, recorde-se, seria também nessa apresentação dito que a própria Ministra acabaria por reconhecer que, apesar de tudo, ainda temos muito a fazer. Em síntese, o que é que se pode concluir? Se planos têm havido muitos, executá-los é que invariavelmente se arrasta no tempo. E é exatamente o tempo o que escasseia aos idosos. Falta, por exemplo, incluir em próximo orçamento de Estado um reforço substancial das verbas que permitam executar no curto prazo as medidas indispensáveis que garantam uma real qualidade de vida para o envelhecimento ativo desse grupo etário. De tal modo que logo no próprio dia da apresentação do Plano de Ação, a Rede Europeia Antipobreza reagiu que Portugal, estou a citar, continua a ter mais de 2 milhões de pessoas em pobreza ou exclusão social, de acordo com o relatório do Observatório Nacional de Luta contra a Pobreza, de nome Pobreza e Exclusão Social em Portugal 2023. Em comunicado, esta organização refere que cerca de 2 em cada 10 portugueses estão ou em situação de risco de pobreza, ou em privação material e social severa, ou vivem em agregados onde se trabalhou em média menos de 20% do tempo de trabalho potencial. Sendo que neste contexto, em 2022, 1 em cada 5 pessoas de população residente em Portugal estava em risco de pobreza, taxa ainda mais agravada entre os reformados e pensionistas. E a própria organização alerta que os dados deste relatório não olham para o momento atual e não conseguem espelhar o aumento do custo de vida. Há um empobrecimento da população causado pelo aumento do custo de vida e das taxas de juro que é invisível nos dados oficiais. Concluindo que, quanto menor o rendimento do agregado familiar, maior será o peso que os custos com habitação, com energia e com alimentação terão no orçamento familiar. Citei. De onde se conclui haver que providenciar condições urgentes que garantam níveis de qualidade de vida dignas para o outono dos mais idosos, os quais, alertam os verdes, cedo ou tarde, seremos todos nós. Quanto à sugestão da alteração no 4º ponto, podemos acrescentar, como acabamos de referir há bocadinho, mantendo o resto do texto, a questão da insuficiência económica. Obrigado, Sra. Presidente, em exercício.